Minha avó olhou para mim e disse que eu era a vergonha da família, que nunca teria valor algum, até que um simples bilhete encontrado atrás do quadro da sala mudou tudo, revelando uma verdade capaz de destruir reputações em segundos. Minha avó olhou para mim com olhos frios, quase sem vida, enquanto eu tremia no meio da sala, o retrato da humilhação. Ela segurava meu braço com força, a unha cravada na minha pele, e disse, sem nenhuma hesitação, que eu era a vergonha da família, que nunca teria valor algum. O som da porta se fechando atrás de mim ecoou como um golpe, e eu senti todos os olhares da vizinhança, curiosos, atravessando as janelas como facas. Eu estava ali, desarmado, exposto, enquanto o mundo parecia rir da minha dor. Minhas roupas, sujas de poeira do quintal onde me escondi antes de ser arrastado de volta, eram testemunhas silenciosas da violência que eu nem sabia como merecia. Mas minha memória me puxou para dias que pareciam outro mundo, a mesma avó me embalando quando eu tinha 5 anos, cantando baixinho para que eu dormisse, o cheiro de bolo saindo do forno e ela chamando com um sorriso tímido, pequenas mãos que me acariciavam e me enchiam de coragem. Como podia essa mulher, que um dia me abraçou com tanto amor, agora me destruir com palavras tão afiadas quanto lâminas? As coisas começaram com pequenas agressões. Primeiro, eram olhares cortantes quando eu tentava ajudar na cozinha, depois piadas sutis em jantares de família sobre como eu nunca conseguiria nada na vida. No começo, eu tentava rir, fingir que não sentia, mas cada gesto dela minava a minha confiança. Aos poucos, ela passou a gritar comigo na frente de todos, humilhar-me em cada aniversário, em cada reunião familiar. A cada vez, eu recuava, tentando desaparecer, mas nada parecia suficiente. Até que, naquela tarde de verão, o ponto sem volta chegou. Eu estava no quintal, recolhendo roupas do varal, quando ela apareceu com o rosto torcido de raiva. Você nunca vai servir para nada, nunca será digno desta casa, gritou, jogando o balde de água suja em cima de mim. O líquido gelado escorreu pelo meu corpo, misturando-se à lama do chão, e eu senti a vergonha se transformar em desespero. Foi uma humilhação devastadora, quase como se eu tivesse morrido ali mesmo, entre as risadas sufocadas dos vizinhos. Depois daquele episódio, a história correu pelo bairro como pólvora. Fofocas, comentários maliciosos, olhares de pena ou reprovação. Ela acabou sendo chamada de abusiva, e alguns membros da família decidiram intervir. Não houve prisão, não naquele momento, mas o julgamento social foi implacável. Ela se viu isolada, rejeitada, e o vazio da própria casa parecia crescer junto com a raiva dela. Ainda assim, a calmaria que se seguiu não trouxe paz para mim, cada canto daquela casa permanecia impregnado de silêncio inquietante, e o medo nunca me deixou completamente. Foi então que eu encontrei o bilhete. Estava preso atrás do quadro da sala, dobrado com cuidado, como se alguém tivesse planejado que um dia eu o encontrasse. As palavras nele revelavam segredos antigos que ninguém mais conhecia, verdades que poderiam destruir reputações em segundos. Lendo aquelas linhas, percebi que o mal da minha avó não surgiu do nada, ele já estava ali há décadas, camuflado entre sorrisos e carinhos, como uma sombra silenciosa que esperava o momento certo para emergir. Meses se passaram, e então vieram as cartas. Mensagens enviadas discretamente, indiretas nas redes sociais, tentativas de aproximação. Por algum motivo estranho, mesmo depois de tudo, eu sentia curiosidade, talvez uma esperança irracional de que ela pudesse mudar. E, finalmente, um gesto altruísta surgiu. Ela ajudou uma vizinha em perigo, sem esperar nada em troca, e vi nela algo que eu quase não reconheci, bondade genuína. A reintegração foi lenta e cuidadosa. Coloquei limites, observava cada movimento, cada palavra, mas a tensão foi diminuindo aos poucos. A família começou a se reorganizar, criando uma dinâmica diferente, baseada em respeito e cautela. O medo ainda existia, mas havia espaço para pequenas interações, olhares que já não queimavam como antes. Ainda assim, quando olho para aquele quadro e lembro do bilhete, uma sensação de suspense paira no ar. Há algo mais que ela esconde, algo que ainda não veio à tona. Eu quero descobrir, mas temo que isso possa revelar. As noites passaram longas e silenciosas, mas algo no ar da casa mudou. O bilhete que encontrei atrás do quadro parecia carregar uma promessa e uma ameaça ao mesmo tempo. Eu não conseguia tirá-lo da mente, cada palavra, cada vírgula, parecia sussurrar que havia mais a ser descoberto. Minha avó continuava suas tentativas cautelosas de aproximação, enviando mensagens indiretas, ajudando vizinhos, mas a sombra do que ela escondia me deixava em alerta constante. Não era confiança, era vigilância.
Eu tinha aprendido a distinguir a bondade genuína da manipulação, mas ainda havia um vazio que me puxava para perto dela, como se algo dentro de mim quisesse descobrir a verdade de uma vez por todas. Uma tarde, enquanto reorganizava a sala, encontrei outro bilhete, escondido dentro do diário antigo da minha mãe. As palavras eram mais cruéis do que a voz jamais poderia dizer em voz alta, detalhavam segredos de gerações passadas, escândalos familiares cuidadosamente enterrados. Descobri que alguns parentes, considerados exemplos de moral e sucesso, haviam cometido atos de egoísmo e crueldade há décadas, e que minha própria avó havia sido obrigada a guardar essas verdades, muitas vezes pagando o preço sozinha. De repente, sua raiva e suas explosões não pareciam apenas fruto de maldade, mas de anos de silêncio, engano e pressão. Enquanto lia, senti um misto de repulsa e compaixão. Cada carta, cada memória revelada, pintava um quadro complexo. Minha avó não era apenas a vilã das minhas histórias de infância, mas também uma vítima de circunstâncias e de segredos que ninguém mais ousava tocar. Lembrei-me dos abraços silenciosos, do bolo assado com cuidado, do olhar carinhoso antes de uma briga familiar. Aqueles momentos não desapareciam, mas agora eram carregados de um significado diferente, quase trágico. O ápice da tensão chegou quando, numa noite chuvosa, ouvi um grito do quintal. Corri para fora e vi minha avó segurando um homem, conhecido da vizinhança, que ameaçava invadir a casa e causar danos à família. Ela enfrentou-o sozinha, com coragem que eu nunca a tinha visto demonstrar. Sua força era assombrosa, quase heroica, mas a raiva em seus olhos ainda tinha um fio de perigo. A polícia chegou minutos depois e levou o invasor, mas foi nesse instante que percebi, o comportamento tóxico dela coexistia com uma capacidade impressionante de proteção e sacrifício. Era como se o mesmo fogo que destruiu pudesse também salvar. Após o episódio, minha família começou a lidar com a reintegração de forma mais consciente. Cada gesto dela era observado, cada palavra pesada era confrontada. Ainda havia desconfiança, mas aos poucos o respeito se instalava. Descobri que o vilão e o aliado podiam habitar a mesma pessoa, e que reconhecer o lado bom de alguém não apagava o mal que ele já causou. No entanto, a calmaria era frágil. Outra carta chegou pelo correio, desta vez com detalhes de segredos de minha infância que eu jamais imaginei que alguém pudesse conhecer. A avó escreveu palavras confusas, uma mistura de arrependimento, desculpas e manipulação velada. Senti uma pontada de medo e curiosidade, cada bilhete era uma dança perigosa entre revelação e chantagem emocional. Eu precisava entender até onde iria, mas também temia que, ao abrir todas as portas, pudesse desencadear uma tempestade que destruiria a família inteira. Com o tempo, começou a surgir uma nova dinâmica. Minha avó participou de reuniões familiares, ajudou a resolver problemas antigos e até começou a compartilhar histórias de sua própria infância, revelando traumas e perdas que eu jamais suspeitei. O primeiro gesto genuíno de bondade que ela teve comigo surgiu quando me entregou uma caixa de lembranças da família, dizendo apenas: "Você merece saber a verdade, mesmo que doa." Abri a caixa e encontrei fotos, cartas e diários que revelavam que a linhagem da nossa família havia sido marcada por segredos e erros há gerações. Ela finalmente me permitiu enxergar o mundo com outros olhos, mesmo que eu ainda tivesse que lidar com a dor de tudo que escondiam de mim. Apesar de alguns avanços, a convivência nunca voltou a ser completamente normal. A família se reorganizou, papéis foram redefinidos, limites foram estabelecidos, e a comunicação passou a ser mais clara, mais firme. A avó permaneceu presente, mas havia regras, não havia mais explosões públicas, insultos ou humilhações veladas. Era uma coexistência cautelosa, baseada em respeito mútuo, mas carregada de lembranças dolorosas que ainda pairavam no ar. Ainda assim, havia algo inquietante em tudo aquilo. Cada gesto altruísta era acompanhado de uma sombra de mistério. A avó continuava guardando segredos, e cada carta ou mensagem enviada parecia conter pistas de novas revelações. Eu não podia deixar de me perguntar: o que mais ela esconde? Que verdade ainda está oculta, esperando o momento certo para emergir e mudar tudo de novo? O suspense crescia cada vez que eu cruzava o olhar dela. Havia arrependimento, bondade, ao mesmo tempo, algo indecifrável, quase calculado. O medo, a curiosidade e o respeito coexistiam de forma desconfortável dentro de mim. Uma sensação de tensão permanente se instalou. Cada nova história que ela contava, cada carta que chegava, me fazia questionar se estava pronto para enfrentar a próxima camada de verdades, segredos e consequências que ainda pairavam sobre nossa família. Enquanto eu guardava a última carta em minha gaveta, senti um calafrio percorrer minha espinha. O ar da casa parecia mais denso, como se algo estivesse prestes a se revelar.
A sensação de que algo maior ainda estava por vir era inevitável, e o silêncio da sala parecia gritar que o próximo capítulo estava prestes a começar. Será que estou preparado para descobrir tudo o que ela ainda esconde, mesmo que isso destrua a frágil paz que conquistamos? A noite caía pesada sobre a casa, e eu ainda segurava a última carta que minha avó havia me entregado. As palavras estavam submersas em um tom de arrependimento, mas também carregavam uma ameaça silenciosa, algo que eu precisava descobrir, mas que poderia mudar tudo para sempre. Senti o peso do papel como se fosse um objeto capaz de esmagar minha alma. Cada linha parecia respirar, cada frase parecia pulsar com segredos antigos que se recusavam a morrer. A curiosidade me consumia, mas o medo me mantinha parado demais, temendo o que poderia encontrar. Decidi que precisava vasculhar o sótão. Há anos a entrada estava trancada, e minha avó sempre dizia que era apenas poeira e velharias. Mas algo em seu olhar me dizia que ela estava escondendo algo ainda mais profundo. Subi os degraus rangentes, sentindo o coração bater forte no peito, e quando abri a porta, a penumbra me engoliu. O cheiro de mofo misturado à madeira antiga trouxe memórias que eu não lembrava, e no canto encontrei uma caixa antiga, trancada com um cadeado enferrujado. Dentro, havia cartas, fotos e diários que remontavam não apenas à minha infância, mas a gerações inteiras da família, revelando traições, ódios velados, casamentos forçados e mentiras que haviam sido cuidadosamente disfarçadas como normalidade. Lendo aquelas páginas, percebi que o mal que minha avó carregava não era apenas pessoal, mas hereditário, moldado por anos de segredos e injustiças. Descobri que alguns familiares haviam cometido crimes graves, que outros haviam sido manipulados para encobrir escândalos e que minha própria existência estava envolta em um enredo de engano e traição. Minha avó, por mais abusiva que tivesse sido comigo, havia tentado proteger a verdade, mesmo que de forma distorcida e destrutiva. O choque me deixou tonto, e senti uma mistura de raiva, compaixão e medo crescer dentro de mim. Naquela mesma noite, ela apareceu na porta do sótão, silenciosa, observando-me com um olhar que misturava medo e orgulho. "Você está pronto para conhecer a verdade inteira?" perguntou. Sua voz era calma, mas carregava uma intensidade que me fez tremer. Eu hesitei, mas minha necessidade de entender superou o receio. Ela me levou até a cozinha, acendeu uma vela e começou a contar histórias que nenhum parente jamais ousara revelar. Cada narrativa era mais sombria que a anterior, intrigas, chantagens, mortes encobertas, pessoas desaparecidas que a família fingia não existir. Cada palavra parecia corroer o chão sob meus pés. Enquanto ouvia, percebi que minha avó também estava mudando. Havia uma vulnerabilidade nela que antes eu não reconhecia. Ela chorava em silêncio, confessando culpas antigas, mas também revelando atos de coragem que ninguém jamais soube. Havia um gesto de redenção ali, mas também a sombra de que o mal ainda estava presente. Ela não pedia perdão por tudo, apenas tentava que eu entendesse, que visse a complexidade de nossas vidas. Mas o ápice veio quando ela me entregou uma carta escrita por minha mãe, desaparecida quando eu ainda era criança. As palavras eram diretas, acusatórias e cheias de dor. Minha mãe revelava que a própria avó havia manipulado situações para controlar a família, inclusive interferindo na minha infância de formas que eu jamais imaginaria. Cada linha que eu lia parecia reescrever minha memória, desfazendo minha infância, meus momentos de inocência. Eu senti minha identidade desmoronar, como se cada peça de minha vida tivesse sido rearranjada sem minha permissão. A tensão se intensificou quando, dias depois, um incidente ocorreu na vizinhança. Um incêndio começou misteriosamente em uma casa próxima, e rumores rapidamente apontaram para nossa família, sugerindo que alguém estava tentando encobrir antigos segredos antes que fossem revelados. O medo se espalhou como um vírus, olhares desconfiados surgiam a cada esquina, e a reputação de todos começou a desmoronar. Minha avó, apesar de tudo, se mostrou firme, ajudando os vizinhos e protegendo nossa família do assédio social. Mas a sombra do crime pairava, e eu não sabia mais em quem confiar. Enquanto tentávamos lidar com a nova dinâmica, começaram a chegar mensagens anônimas, bilhetes deixados em lugares inesperados, comentários nas redes sociais que pareciam conhecer cada detalhe íntimo da nossa família. A cada aviso, a tensão aumentava, a sensação de que alguém nos observava, esperando o momento certo para revelar tudo, era sufocante. Minha avó, mais do que nunca, parecia um enigma, bondosa em alguns momentos, fria e calculista em outros, protegendo-nos, mas também escondendo sua própria verdade. Foi nesse ponto que percebi que a convivência, mesmo cuidadosa, estava longe de ser segura. Eu precisava criar limites, mas também precisava entender a profundidade do que havia acontecido.
A reintegração parcial da avó na família trouxe uma nova perspectiva, mas também colocou todos nós à mercê de segredos que poderiam explodir a qualquer momento. A tensão se tornava quase palpável, cada gesto, cada palavra, poderia ser uma pista ou uma armadilha. E então, um gesto inesperado mudou tudo novamente. Minha avó salvou um familiar de um acidente que poderia ter sido fatal. Foi a primeira vez que eu a vi agir sem manipulação ou interesse próprio, um verdadeiro ato de altruísmo que me obrigou a reconsiderar toda a nossa história. Mas mesmo com essa demonstração de bondade, o medo persistia, o segredo maior ainda não havia sido revelado. Enquanto eu guardava as cartas e olhava para o quadro na sala, sentindo o peso do bilhete antigo, uma sensação de inquietação me consumiu. O silêncio da casa parecia mais denso, como se estivesse esperando que eu cometesse um erro ou que algo finalmente viesse à tona. Cada gesto da avó, cada memória recuperada, cada bilhete ou mensagem era uma peça de um quebra-cabeça que eu ainda não sabia se estava pronto para montar. A casa estava silenciosa, mas o silêncio tinha peso. Cada sombra parecia se mover, cada rangido do piso soava como um aviso. Eu segurava na mão mais uma carta, desta vez escrita com letras que eu reconheci instantaneamente, minha avó. Mas não havia sinais de arrependimento ou ternura, apenas instruções, ameaças veladas e referências a segredos que ninguém jamais deveria conhecer. A leitura me gelou por dentro. Cada linha parecia tocar uma ferida antiga, mas também me empurrava para frente, me obrigando a confrontar verdades que eu preferia ignorar. Naquela tarde, decidi enfrentar minha avó. A encontrei no quintal, cuidando do jardim como se nada tivesse acontecido, e o contraste entre a calma de seus gestos e a tensão que eu sentia era quase insuportável. A olhei nos olhos, e percebi que ela não desviava o olhar. Havia ali uma firmeza que eu nunca tinha visto, um fogo contido que não prometia nada bom. Preciso saber tudo. Não posso mais viver entre cartas e bilhetes. Quero a verdade inteira, disse, minha voz tremendo, mas determinada. Ela suspirou, como se estivesse esperando aquele momento há décadas, e finalmente começou a falar. As histórias vieram em ondas, uma após a outra. Revelações de crimes encobertos, mentiras que moldaram gerações, traições entre familiares que pareciam unidos na superfície. Eu ouvia, atônito, enquanto cada peça se encaixava e desmantelava minha percepção de tudo o que eu conhecia. Descobri que muitos membros da família haviam se aproveitado da minha inocência, manipulando eventos para garantir status ou riqueza. Minha avó, por mais dura e cruel que fosse, tinha sido muitas vezes a única capaz de conter o caos, mesmo que à custa da minha dor. No meio daquela avalanche de segredos, ela revelou algo que me deixou sem fôlego, uma tragédia ocorrida quando eu ainda era bebê, um crime que quase destruiu nossa família e que tinha sido cuidadosamente escondido. A revelação foi brutal. Cada detalhe parecia impregnado de sangue e silêncio, e a sensação de injustiça me fez tremer. Descobri que minha avó, além de protetora, também tinha sido cúmplice, obrigada por circunstâncias que eu mal podia compreender. O que eu sentia era um turbilhão de emoções, raiva, pena, confusão e, de forma inquietante, uma pontada de admiração. A tensão cresceu ainda mais quando percebi que não podia mais confiar plenamente em ninguém. Cada gesto de bondade dela parecia conter camadas de segredos. Cada palavra minha precisava ser medida, porque qualquer reação poderia desencadear consequências inesperadas. A convivência cautelosa que tínhamos estabelecido até então parecia prestes a se romper. Mesmo assim, algo me impelia a continuar, a entender cada nuance de sua história, mesmo que isso significasse confrontar a dor mais profunda da minha vida. Naquele ponto, o vilão e a vítima pareciam se confundir. Minha avó, tão cruel quanto protetora, tão manipuladora quanto altruísta, era um enigma que eu precisava decifrar. Cada gesto dela nos últimos meses, cada carta, cada palavra, adquiria um novo significado. Eu vi em seus olhos não apenas rancor, mas também medo, não apenas poder, mas também uma necessidade desesperada de redenção. Era impossível saber até onde ela estava disposta a ir para proteger seus segredos ou, ao mesmo tempo, fazer algo certo. O ápice veio em uma noite em que a tensão atingiu o limite. Um incêndio começou no sótão, aparentemente por acidente, mas o cheiro de gasolina e as marcas de mãos queimadas sugeriam outra história. Corri, tentando salvar documentos e objetos importantes, enquanto minha avó, calma e resoluta, ajudava a controlar o fogo antes que ele destruísse tudo. No calor do momento, percebi que ela não agia apenas para se salvar ou salvar a família, mas para proteger algo maior, algo que ainda não estava claro para mim. Depois do incêndio, a família ficou em choque. Vizinhos começaram a cochichar, a imprensa local mencionou o incidente,
e o medo de que segredos antigos viessem à tona dominava nossas vidas. Minha avó, mais séria do que nunca, passou a enviar cartas explicativas, cheias de detalhes, mas sempre omitindo a parte mais crucial. Era um jogo de paciência, poder e controle, e eu estava no centro dele, obrigado a decifrar cada pista, a ler cada gesto com atenção obsessiva. A convivência diária se transformou. A família tentava reorganizar-se, mas cada ação parecia ter consequências inesperadas. Cada gesto de bondade dela, como ajudar um vizinho ou interceder por um parente, era equilibrado por sua astúcia e pelo segredo que carregava. Eu percebi que a linha entre confiança e vigilância era tênue demais, e que qualquer erro poderia desencadear caos novamente. Mas, no meio de tanta tensão, houve um gesto que quase me fez acreditar na possibilidade de redenção completa. Ela salvou uma criança do bairro que estava prestes a sofrer um acidente grave. A ação foi puramente altruísta, sem qualquer intenção de manipulação ou benefício próprio. Pela primeira vez, senti que talvez houvesse esperança. Talvez a pessoa que me humilhara por anos pudesse, de fato, mudar, mas ainda havia segredos que ameaçavam destruir tudo. Enquanto guardava as últimas cartas e olhava para o quadro da sala, percebi que a sensação de suspense e medo não desapareceria tão cedo. Cada detalhe, cada lembrança, cada gesto carregava camadas de mistério, e eu sabia que a verdade completa ainda estava longe. Minha avó ainda escondia algo vital, algo capaz de alterar não apenas minha vida, mas toda a estrutura da família. E assim, o silêncio da noite pairava sobre mim, denso e inquietante, lembrando-me de que estávamos todos à beira de algo que ninguém poderia prever. A sensação de que algo ainda estava prestes a explodir era inevitável, e a pergunta que queimava em minha mente era clara. O que ela ainda esconde? E estou realmente pronto para enfrentar a verdade que poderá destruir tudo o que restou da nossa família? O silêncio naquela casa parecia maior do que qualquer ruído que eu já conhecera. Cada sombra parecia se prolongar, cada rangido do piso parecia sussurrar segredos que eu ainda não conhecia. O bilhete antigo, encontrado anos antes atrás do quadro da sala, ainda repousava em minha mão, quase como um lembrete de que tudo o que havíamos enfrentado até agora era apenas o começo. O peso da expectativa era sufocante. Eu sabia que algo maior estava prestes a acontecer, e minha mente se recusava a imaginar a profundidade do que ainda iria surgir. Minha avó entrou na sala sem fazer barulho. Havia algo diferente nela naquela noite, o olhar firme, mas carregado de tensão, os lábios comprimidos, como se guardasse palavras que poderiam explodir em qualquer momento. Senti um frio percorrer minha espinha. "Está pronto para saber a verdade inteira?" perguntou. Sua voz não tremia, mas carregava um peso que parecia atravessar as paredes. Respirei fundo, tentando reunir coragem, porque, de alguma forma, eu sabia que a revelação poderia destruir não apenas a nossa família, mas também a percepção que eu tinha de mim mesmo. Ela começou a contar, e cada palavra era um golpe. Detalhou episódios do passado que nenhum registro oficial jamais mostraria: acidentes, mentiras, traições, manipulações e crimes velados. Cada história parecia ligada à outra, formando uma teia complexa de poder, medo e manipulação. Descobri que minha avó, apesar de suas atitudes cruéis comigo, havia desempenhado um papel fundamental em evitar que segredos mais sombrios viessem à tona, mas isso não a tornava menos culpada por minhas dores. O contraste entre proteção e crueldade era esmagador. No auge da narrativa, ela revelou o segredo mais sombrio de todos, a verdade sobre a morte de meu tio, um homem que todos acreditavam ter morrido em um acidente. Na realidade, ele havia sido vítima de um crime familiar cuidadosamente encoberto. A revelação me deixou sem fôlego. Cada detalhe expunha a frieza com que decisões foram tomadas, o cálculo por trás de cada ato, e a complexidade moral que ninguém jamais compreenderia. Minha avó, mesmo culpada por esconder a verdade, havia salvado outras vidas ao manter o segredo, evitando que a tragédia se espalhasse ainda mais. A raiva e a confusão me dominaram. Como poderia alguém que me humilhou e me fez sentir tão pequeno também ter agido de forma a proteger a família de um desastre maior? A dualidade dela me confundia. Minha avó, o vilão da minha infância, agora se mostrava uma figura complexa, capaz de atos de grande crueldade, ao mesmo tempo, de bondade inesperada. Eu me sentia perdido entre a repulsa e a admiração, entre o desejo de vingança e a necessidade de compreensão. Enquanto tentava digerir tudo, percebi que os segredos não estavam apenas no passado. Havia cartas antigas, diários e bilhetes escondidos em lugares que eu nunca suspeitaria. Cada documento revelava camadas adicionais de manipulação, atos de poder e decisões que moldaram a família sem que ninguém tivesse conhecimento.
Eu comecei a perceber que minha própria vida, minhas memórias e minhas experiências haviam sido constantemente filtradas pela sombra do controle dela. O ápice da tensão aconteceu quando ela me entregou uma pasta com documentos que provavam a extensão do que havia sido escondido. Fotos, registros financeiros, correspondências secretas e até relatos de testemunhas desaparecidas compunham um mosaico sombrio. Senti meu mundo desmoronar, a família que eu conhecia, as pessoas em quem confiava, tudo era uma construção frágil sustentada por mentiras e segredos. A sensação de traição foi devastadora. Apesar disso, a avó fez algo inesperado. Ela me olhou com uma expressão que eu jamais imaginaria, arrependimento genuíno. Eu fiz o que achei que precisava ser feito para proteger todos vocês. Mas não posso mais esconder nada. Agora é sua vez de decidir como lidar com isso. A responsabilidade caiu sobre meus ombros, e pela primeira vez senti o peso de todo o poder e culpa que ela havia carregado por décadas. A tensão social aumentou quando vizinhos começaram a descobrir partes do que eu sabia. Comentários maliciosos e fofocas espalharam-se rapidamente, e nossa família se viu no centro de olhares julgadores. A reputação, que por anos tentamos manter intacta, começou a ruir, e cada gesto da avó meu parecia amplificado e julgado com intensidade. A linha entre justiça e vingança tornou-se difusa, e eu percebi que estávamos todos à mercê de um legado de segredos que poderia explodir a qualquer momento. Foi nesse contexto que um gesto altruísta inesperado aconteceu. Minha avó intercedeu em uma situação crítica envolvendo um vizinho ameaçado por criminosos, mostrando coragem e sacrifício genuíno. Pela primeira vez, pude ver nela não apenas a vilã ou a protetora calculista, mas uma pessoa capaz de verdadeira bondade. Esse ato trouxe uma sensação estranha de alívio, mas também de apreensão. Se ela podia fazer o bem assim, também poderia destruir se sentisse necessidade. Nos dias seguintes, a família começou a se reorganizar mais uma vez. Cada membro precisava encontrar seu lugar em meio à tempestade de revelações. A convivência com minha avó tornou-se tensa, mas funcional. Limites foram reforçados, vigilância constante se manteve, mas pequenos gestos de normalidade começaram a surgir, refeições compartilhadas, conversas simples, a rotina tentando se reconstruir. No entanto, a sensação de que algo ainda estava oculto não desapareceu. E então, a última carta chegou, desta vez sem remetente. As palavras eram curtas, quase um enigma. O que você sabe é apenas o começo. Prepare-se para ver tudo. Meu coração acelerou. Eu percebi que, mesmo após todas as revelações, mesmo após o confronto final com minha avó, havia algo maior que ainda estava por vir. O mistério não havia terminado, e a sombra do desconhecido ainda pairava sobre nossa família, mais pesada e ameaçadora do que nunca. Enquanto segurava a carta, olhei para minha avó e senti um misto de medo e curiosidade. Havia redenção, mas também perigo, bondade, mas também segredos. O que ainda estava escondido poderia mudar tudo, poderia destruir ou salvar, mas eu sabia que não havia mais volta. O silêncio naquela manhã parecia mais pesado que nunca. Eu segurava a última carta, a mesma que havia chegado dias antes, cujas palavras enigmáticas continuavam a ecoar em minha mente. O que você sabe é apenas o começo. Prepare-se para ver tudo. Havia algo nos dizeres, uma urgência contida, que me dizia que o final estava próximo. Minha avó estava na sala, sentada em sua cadeira de sempre, olhando para o nada, mas de repente percebi que seus olhos me buscavam, implorando e desafiando ao mesmo tempo. O momento era inevitável, a verdade final estava prestes a ser revelada. Ela começou a falar devagar, com a voz firme, mas carregada de tensão. Cada palavra parecia pesar toneladas, cada frase era uma lâmina afiada contra a minha memória e as minhas emoções. Há coisas que você nunca soube, porque ninguém poderia suportar a verdade sem se despedaçar, disse, e eu senti meu coração acelerar. Ela revelou que toda a nossa família estava envolvida em um segredo obscuro que remontava gerações, um crime antigo, encoberto desde o início, que moldou nossas vidas e destinou muitas tragédias. O bilhete que encontrei anos antes atrás do quadro não era apenas um aviso, era uma chave para desvendar a história inteira. O segredo mais sombrio era sobre minha mãe. Ela não havia desaparecido simplesmente, fora envolvida em uma trama de chantagem, ameaças e manipulações familiares para proteger a reputação da casa e a estabilidade da linhagem. Minha avó, percebendo que eu estava crescendo e começando a fazer perguntas demais, assumiu o papel de guardiã de todos os mistérios. Cada ato de crueldade contra mim, cada humilhação, cada palavra dura, havia sido, de algum modo distorcido, uma forma de preparar-me para compreender a complexidade da verdade. Eu senti uma mistura de raiva e choque.
A mulher que me havia humilhado toda a vida também havia me protegido de conhecer horrores ainda maiores. Enquanto ela falava, eu percebi que o tempo havia distorcido muitas percepções. A avó, que eu via como vilã absoluta, era, na verdade, uma figura multifacetada, protetora, manipuladora, cruel, mas também corajosa e capaz de sacrifícios que ninguém jamais entenderia. Cada ato, cada bilhete, cada carta, era parte de um plano maior que se estendia por décadas. E agora, o peso daquele plano caía sobre mim, exigindo compreensão e ação. O ápice emocional aconteceu quando ela me entregou um antigo diário, o mesmo que estava escondido no sótão, mas agora com páginas nunca antes lidas. As entradas detalhavam não apenas os segredos familiares, mas também a própria história de minha avó, a dor de perder pessoas que amava, as traições que sofreu e, acima de tudo, a necessidade de proteger a família a qualquer custo. Cada palavra era carregada de arrependimento, mas também de uma força quase inumana. Pela primeira vez, percebi que a vilã da minha infância e a mulher que me protegera de horrores maiores eram a mesma pessoa. As revelações não pararam por aí. Descobri que outros membros da família haviam conspirado para manter o controle sobre bens, reputações e decisões importantes, e que muitas das rivalidades antigas que eu presenciara eram encenações cuidadosamente manipuladas. Minha avó havia assumido toda a culpa social e emocional, carregando sobre si o peso de crimes que não cometeu completamente, mas que acobertou para proteger os outros. A magnitude da manipulação me deixou atordoado. Mesmo diante de toda a escuridão, houve gestos de redenção. Minha avó confessou que, apesar de suas ações abusivas, havia tentado, sempre que possível, fazer o bem em silêncio. Salvar vizinhos de acidentes, interceder em disputas familiares, proteger crianças e jovens de situações perigosas, cada ato altruísta contrastava com a crueldade de sua disciplina. Eu comecei a compreender que, no coração do vilão, existia bondade, mas que essa bondade estava sempre envolta em camadas de dor, medo e necessidade de controle. A tensão social e familiar continuava. Rumores circulavam, vizinhos murmuravam, e a imprensa local mencionava incidentes antigos sem revelar detalhes. A nossa família estava sob escrutínio, mas o conhecimento da verdade, mesmo chocante, nos deu força para reconstruir. Começamos a reorganizar a convivência, regras claras, vigilância mútua, comunicação honesta e limites firmes. A avó manteve sua presença, mas agora havia transparência, ainda que parcial, e um respeito cauteloso que antes era impossível. O gesto final de redenção veio quando ela ajudou a resolver uma situação crítica envolvendo heranças e disputas familiares antigas. Por meio de sua intervenção, conflitos foram evitados, segredos parcialmente expostos de forma controlada, e danos irreparáveis foram minimizados. Pela primeira vez, percebi que o vilão podia, de fato, agir de forma verdadeiramente altruísta, sem manipulação. Mas ainda havia a sombra do passado, pairando sobre nós, lembrando que a paz sempre seria frágil. Enquanto guardava o diário e as cartas restantes, olhei para minha avó com uma mistura de sentimentos, raiva, compreensão, medo e até admiração. Cada gesto, cada palavra, cada segredo havia moldado não apenas a família, mas a mim mesmo. A sensação de suspense não havia desaparecido completamente, ainda havia perguntas sem resposta, mas o ciclo de dor, revelação e redenção finalmente atingia um ponto de equilíbrio. E assim, na calmaria tensa daquela casa, compreendi que o passado e o presente estavam irrevogavelmente entrelaçados. Minha avó permanecia uma figura complexa, vilã, protetora, manipuladora, bondosa. E eu percebi que nossa família não seria mais a mesma, mas havia sobrevivido às revelações mais sombrias, com a possibilidade de reconstrução, embora sempre sob a sombra dos segredos que persistiam.